Síndrome de Guillain-Barré é uma doença autoimune que tem alguns gatilhos, que tem alguns mecanismos de início. Então, geralmente, infecções bacterianas ou infecções virais podem fazer com que o organismo, o sistema imunológico, comece a produzir anticorpos e outros fatores de defesa que vão agredir as próprias células do organismo, principalmente os neurônios. Então, infecções, por exemplo, como dengue, como infecção pelo HIV, como zika, chikungunya, às vezes vírus herpes. E agora, a gente está cada vez mais relatando esses casos, infecções pelo vírus da Covid-19. Quando o sistema de defesa é estimulado por alguns agentes infecciosos, como o vírus da Covid-19, ele produz anticorpos, que atacam as próprias células do organismo. Esse ataque é na medula espinhal. A partir daí, o paciente passa a ter uma perda de força motora que começa pelos pés. Depois, pode comprometer as pernas, coxas, quadril, região do abdômen e, caso continue subindo, afeta o diafragma, o que pode causar uma parada respiratória. Em casos ainda mais graves, esse efeito é tão alto que compromete o coração e chega até a região da cabeça, podendo ocasionar paralisias faciais. A mestre em fisioterapia explica que os pacientes com síndrome precisam de exercícios de força, principalmente nas pernas e nos braços. A principal sequela da Guillain-Barré é a fraqueza muscular, a perda de força nos músculos, principalmente os músculos mais distais, que a gente chama músculo das pernas, dos braços. Então, é preciso trabalhar principalmente com exercícios que recuperem a força muscular desses pacientes. O curso de fisioterapia desta faculdade de Bauru oferece atendimento de graça para a comunidade. A professora disse que eles já se preparam para um aumento na demanda de pacientes com Guillain-Barré. Aqui a gente também tem se preparado para receber pacientes com sequelas neurológicas, não só Guillain-Barré, mas outras sequelas neurológicas vindas da Covid, como o AVC, por exemplo. A doença não tem notificação compulsória, por isso não há dados precisos do número de pessoas no Brasil com a síndrome de Guillain-Barré. Em Botucatu, um homem de 49 anos que teve Covid-19 desenvolveu a síndrome de Guillain-Barré. O caso aconteceu em outubro de 2020. Desde então, passou a ser acompanhado de perto pelos profissionais da saúde. Um homem de 49 anos que estava com Covid já diagnosticado, ele estava no 7º ou 8º dia de doença e uma síndrome gripal, tinha perdido o olfato e ele nos relatou então perda de força motora nas pernas, ele estava tendo dificuldade para andar dentro de casa, ele estava isolado, por conta da Covid, mas não estava conseguindo andar, não por falta de fôlego, por falta de oxigênio, dificuldade respiratória, e sim por perda de força motora. E depois de 7 a 10 dias ele recebeu alta, já conseguindo andar bem, ainda com um pouco de perda de força muscular, depois que foi feito todo o tratamento, continuou fazendo fisioterapia em regime ambulatorial e hoje em dia ele está completamente restabelecido, já faz atividade esportiva, já corre, já pedala, então ele teve uma recuperação completa. Como a maioria das doenças graves, o diagnóstico precoce é fundamental. Por isso é importante ficar de olho nos sintomas, principalmente se o paciente já tenha sido diagnosticado com a Covid-19. Se o tratamento for feito de forma tardia, se não for administrado as medicações corretas o mais rápido possível e se o tratamento fisioterápico também não começar o mais rápido possível, as pessoas podem evoluir com perdas motoras, ou seja, dificuldade para deambular, perda de equilíbrio, falta de força nas pernas de forma permanente. Então, tempo é estritamente fundamental na recuperação desses pacientes com síndrome de Guillain-Barré. A síndrome de Guillain-Barré é uma doença rara e que normalmente aparece em pacientes que tiveram alguma doença aguda provocada por vírus. Desde o início da pandemia, pesquisadores passaram a estudar o início e o aparecimento da doença com o vírus da Covid-19.